Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o papo é muito voltado a talvez um dos grandes problemas que a sua imobiliária tem ou que você atravesse, que é, na minha percepção, a questão da contratação de pessoas e não só a questão da contratação de pessoas, principalmente no que se refere à administração da locação, mas principalmente de como é que eu estruturo isso. Antes de eu apresentar essa pessoa, deixa eu já colocar os nossos patrocinadores, agradecer aí a Quinto Cred, agradecer a Superlógica. Eu sempre gosto de dizer que sem eles nós não teríamos condições de estar produzindo esse material voltado a você, dono de imobiliária. O nosso podcast chama Imobiliárias em Foco, porque sempre o assunto, ele tem que ser voltado a imobiliárias. E hoje é um assunto muito legal. Você já deve estar vendo a imagem aqui do livro dela, a Viviane. Acho que você vai curtir bastante, porque a história dela é muito legal. A Viviane, eu não sei se você lembra ou não, ela participou de um curso comigo de sucessão familiar, e o pai dela é o dono de uma grande imobiliária numa cidade chamada Criciúma, Santa Catarina, mas ela acabou montando um processo em Florianópolis, Santa Catarina. O que isso foi muito positivo, que eu tenho certeza que vai ajudar você. Ela obviamente teve o apoio do pai, isso é indiscutível, mas chega uma hora na qual, se eu estou numa cidade a 300, 400 quilômetros, 200 quilômetros longe da onde eu já tenho o suporte do conhecimento da imobiliária, ela sentiu sim, teve grandes dificuldades, que aí surgiu o livro ABC da Locação, que a gente vai bater um papo sobre isso e vamos entrar em alguns assuntos aqui. Viviane, seja muito bem-vinda. Queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas, apesar que eu já fiz aí uma certa apresentação de você, mas se você puder se apresentar, acho que é legal, e aí a gente começa a bater o nosso papo aí. Então, Rosalvo, primeiro eu queria agradecer o convite, é um prazer enorme estar aqui fazendo esse bate-papo de locação, que é um assunto que eu gosto muito, ainda mais contigo, que é um precursor aí nessa fomentação de conteúdo, de know-how ali para gestão de imobiliárias e principalmente esse foco de locação que sempre me chamou muito a atenção, porque sempre foi uma das minhas grandes paixões, assim. Legal. Então, eu sou Viviane Mondardo, sou engenheira civil de formação. Depois me pós-graduei em Direito Imobiliário, que foi uma necessidade que eu senti com o mercado. E atualmente eu toco ali, eu faço a gestão das filiais de Florianópolis e de Palhoça da Duda Imóveis, que é uma empresa que nós temos hoje 9 agências. E temos também a corretora de seguros, que também faz parte desse grupo que também eu abri, também sentindo essa necessidade. Legal. E você veio de uma sucessão, né? Uhum. Quer dizer, é um negócio que deu muito certo. Quer dizer, o pai criou, o pai estruturou a imobiliária, e tenho certeza que o Duda tem um orgulho muito grande da tua caminhada e de hoje você tá tocando esse processo, né? Bom, indo já direto ao ponto, na sua percepção, quais são os problemas percebidos por você se a gente fala na cultura e conhecimento do possível perfil de contratação? Por exemplo, eu vou contratar um funcionário e eu vou ter uma certa cultura dele e vou ter um certo perfil. A gente está discutindo idade, nós estamos discutindo o momento dele, se já trabalhou, aonde trabalhou, esse tipo de situação. E a realidade de quem toca uma carteira, uma gestão da locação, que é o que a gente vai bater muito esse papo aí, ou seja, ele já pega o pepino, né? Onde ele tem o proprietário, onde ele tem o inquilino, onde ele está no meio desse processo todo, mas não é você, é um funcionário que você está contratando. Quer dizer, quais são os problemas percebidos por você nesse sentido? De fato é uma problemática. Eu acho que quando a gente trabalha com imóveis, a gente tem que estar muito ciente que a gente trabalha com uma das despesas que mais impacta ali o bolso do inquilino, né? E é uma das rendas mais esperadas ali pelo proprietário. Boa, né? boa. Então, o que acontece? É uma gestão de patrimônio que tem que ser levado com bastante seriedade num setor que está crescendo
com uma ascensão enorme, cada dia mais, né? É um setor vigoroso, é um setor pujante, e a gente, ao analisar a linha de frente das imobiliárias, a grande maioria não tem a qualificação adequada, porque não se existe formação adequada para isso, aí, né? isso mesmo. E acaba essa falta de capacitação, acaba gerando um conflito, eu não digo nem gerando um conflito, mas deixando de evitar um conflito, né, nessa ponta, e sobrecarregando a carteira de locação. Com certeza, até porque o queira ou não queira, o proprietário quer uma coisa e o inquilino quer outra. Eu sempre gosto de dizer de que antigamente chamava-se o proprietário de senhorio, né? Senhorio, do outro lado, escravo. Quer dizer, mais ou menos por essa linha. E sempre o proprietário, ele sempre imaginou ter razão. Eu gosto sempre de dizer que depois de um tempo, e é o momento que a gente vive hoje, onde o inquilino passou a ter uma série de direitos. Ele tem um conhecimento sobre mercado, ele tem um conhecimento, obviamente, sobre vida. Óbvio, o mercado acaba interferindo, porque hoje o preço do aluguel, não cada vez mais proibitivo, mas um pouco proibitivo sim, mas por culpa, obviamente, da valorização do imóvel, né? Na tua percepção dentro dessa linha, que obstáculo que os donos das imobiliárias enfrentam, ou que você percebeu que enfrenta, a recrutar um funcionário para a área de locação? Um dos obstáculos, eu diria que é exatamente esse, essa falta de formação, porque é como tu agora mencionou, né? A lei, ela impacta diretamente ali a essa relação comercial, né? Se é dado muito direito para o inquilino, o proprietário também acaba fechando o seu imóvel, né? Não disponibilizando para locação. E hoje, o que eu vejo, né? As escolas que a gente tem de formação de corretor, que é a mais próxima que a gente vai ter do profissional que a gente precisa. Legal. Né? São escolas que tangenciam ali os assuntos de locação, que eles dão umas pinceladas na locação, mas os profissionais que procuram essas escolas de corretores são muito mais identificados com vendas do que com locação. Então, o que acaba? O gestor da carteira de locação, ele acaba não tendo a opção de ter um profissional formado nessa área com esse propósito. Então, eu me norteio a escolher um perfil. Né? Quando a gente está procurando uma contratação, eu acredito que quando a gente trabalha com isso, a gente tem um perfil de gostar de servir, de prestar um serviço, de ser útil, de querer resolver um problema. Sim. Então, eu procuro um perfil, uma pessoa que tenha esse perfil, e a imobiliária acaba servindo como uma escola, como ensinando a técnica e capacitando esse profissional. A gente não consegue buscar ele pronto. Legal, eu entendo bem isso, porque o que a gente percebe, lógico, quando o corretor ele procura fazer um curso desse, ele quer mais a questão dele ter o direito de participar da profissão, que ele vai ter o direito de tirar o CRESSE, algumas regiões do Brasil chamam de CRESSI, e daí por diante e tal, para que ele possa atuar. E na minha visão, desculpa, é apenas a minha visão, existe um erro aí, porque o corretor, como ele é uma pessoa que é imediatista, né? Ele quer o resultado o mais imediato possível, e quando se fala em vendas o resultado é muito maior, a locação ela acaba perdendo, vamos chamar nesse sentido. A ponto de reflexo, pasme quem estiver nos ouvindo, nós temos uma filial nos Estados Unidos. O que eu enxergo hoje nos Estados Unidos é que cada vez mais o corretor não quer participar da locação, cada vez mais as imobiliárias estão com uma dificuldade nesse sentido, porque não conseguem resolver esse fator, porque é uma questão de se eu sou vendedor, onde é que eu vou ganhar mais dinheiro? Já numa imobiliária, quando a gente fala em Brasil, vou tocar um pouco nessa ferida, porque é importante, eu tenho a pessoa que está por trás da questão da administração da locação, e muitas delas, poxa, sou eu que me lasco, sou eu que me ralo, mas quem ganha dinheiro é as atendentes, quem ganha dinheiro é o ataque. Então essa é um grande desafio que as imobiliárias têm. Tenha certeza que muitas das pessoas que estão nos ouvindo, eu falo ouvindo, eu gosto de dizer isso, porque o que a gente percebeu no nosso podcast é que o empresário do mercado imobiliário, ele não assiste o vídeo
do podcast. Ele ouve. Então, ele, dentro da plataforma que ele gosta, ele põe num carro, enquanto ele vai de um lugar ao outro, ele está ouvindo o podcast nesse sentido. Por isso que eu digo muito ouvindo, para você ter uma base. Então, quando a gente entra nessa linha, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, como eu já te coloquei, nós estamos falando aqui talvez com o interior da Amazônia, o interior do Ceará, o interior do Nordeste, o interior de Santa Catarina, mas quanto mais para o sul do país você vem, um pouco mais claro é, e quanto mais para o norte você vai, é um pouco mais complicado. Vou falar um pouco mais depois, mas para que as pessoas que estão vendo a imagem do teu livro aqui, que chama o ABC, da locação de imóveis, a gente já vai voltar nesse assunto todo. Por qual razão? Não pense que o livro já está bem básico. As pessoas pensam, poxa, ela vai vender o livro. Óbvio que você vai querer comprar o livro, mas a razão de você escrever é muito real daquilo que você viveu, né? Qual a razão? O que te levou a decidir escrever um livro, o ABC da locação de imóveis? Rosalvo, acho que vou fazer um link ali pelas coisas que tu acabou de dizer, que de fato, realmente eu sou um ouvinte de podcast, gosto muito desse tipo de conteúdo, e a gente sente falta disso no mercado, e eu sempre fui, como se diz, uma discípula do Rosalvo, porque assim, eu gosto muito dos teus cursos, quando eu ia, assim, nossa, uma pessoa que realmente fala do nosso dia a dia, do que a gente está fazendo, e que é tão escasso esse tipo de material. Então, assim, esse livro foi escrito sem qualquer pretensão. Eu falo, eu levei, tem gente que me questiona, né? Nossa, Vivi, como tu tem tempo para escrever um livro? Eu estou escrevendo há 20 anos esse livro. Boa! Né? Então, é uma confusão da história da tua vida com a imobiliária com a questão do ensinador que você viveu, do ensinamento para as pessoas. Claro, porque o que a gente encontra no mercado, né? É um material jurídico, extremamente jurídico. É lei do inquilinato na veia, né? Como se diz, é lei do inquilinato comentada. Mas é importante, porque eu já li esse livro, não cansativo, né? Não é aquele juridiquês, ele não é voltado ao advogado. Não, então eu falo, a gente tem hoje em dia no mercado essa parte jurídica, que quando eu comecei há 20 anos atrás, eu tinha uma formação, eu tinha recém me formado em engenharia civil. Né? Não tinha esse linguajar, era extremamente difícil para mim. E, ao mesmo tempo, eu também não tinha prática, porque eu tinha me formado e fui para Florianópolis para empreender. Então, cada coisa, cada problema que acontecia, cada tapa na cara que a gente levava, a gente ia lá e escrevia um capítulo. E ele funcionava como um checklist, e aí eu fui complementando com leis que eu precisava entender. Para resolver aquele assunto que você viveu. E para argumentar, como tu dissesse, né? Tipo, o proprietário, ele passou de senhorio para uma... Ele tinha suas responsabilidades, assim como o locatário também. Ele não é um cliente, ele não pode chegar hoje numa imobiliária e ameaçar toda hora, né, colocando em PROCON e tal, porque a lei que nos rege é ainda a lei do inquilinato, e é necessário que a gente saiba ter argumentos para a gente conseguir aí ter um melhor poder de persuasão e fazer as coisas da maneira correta. Então, esse livro ele foi escrito sem qualquer pretensão, eu escrevi para mim. Depois eu escrevi, fui arrumando ele para fazer, para tentar treinar a minha equipe, meu time, né? Acho que quem aqui ouve entende esse desafio que a gente tem de em reuniões falar, e daqui uns 3 meses, Vivi, eu nunca ouvi falar sobre isso, acontece, né? Sim. Então, assim, não, eu vou deixar por escrito o material, só que um material que não é esteticamente ali, né, bem produzido, acaba também sendo esquecido na empresa, num dos arquivos, num drive, e não acaba sendo consumido. Então, eu quis repaginar ali para trazer para os funcionários. Só que a repercussão foi muito positiva e aí até porque você foi muito feliz numa série de situações. Eu vou cantar uma musiquinha aqui que me chamou muita atenção no livro dela, a gente vai se... Porque às vezes você pensa que você está com um problema, né? Então, será desde quando existe esse problema? Então, é muito legal que na página 21 em diante, se não me engano,
ela conta um pouco da história do mercado imobiliário, que eu achei fantástico isso. E pelo menos faz com que você aí do outro lado respire fundo e fale, opa, peraí, deixa eu amar problema, porque não é de hoje que existe isso. Então a musiquinha é assim. Primeiro, contando um pouco da história, né? Quando vêm os portugueses aqui para o Brasil, precisava se alugar imóvel para essa turma toda. E alguém decide, viu como eu li seu livro, e alguém decide ser o intermediário. E aí surge uma marchinha do carnaval, do inquilino para o proprietário. Pasme no que eu vou te falar. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Onde é que eu vou morar? O senhor tem paciência de esperar. Ainda mais com 4 filhos, onde é que eu vou parar? Ou seja, nós já tínhamos uma situação daquela época sobre a questão da desocupação, sobre a questão de tirar o inquilino do imóvel, sobre a questão dos direitos, tanto para o proprietário como para o inquilino. Então não é um problema de agora. Então o que eu curti muito então, assim, do teu livro foi que você conseguiu contar essa história. E é legal porque, pelo que a gente já tinha conversado, você me disse que você foi escrevendo para treinar o seu time, né? Sim. Daí que surgiu essa situação. Dentro dessa linha, então, quais são as dificuldades específicas aí de treinar o novo funcionário, sendo que não é um advogado que você contratou? E aí você precisa que esse novo funcionário entenda a complexidade da lei e da regulamentação aí da locação de imóveis. Como é que você percebeu essa dificuldade de treinar, porque muitos do que estão nos ouvindo hoje está com esse mesmo problema que você teve, e qual foi a sua linha a partir disso? Eu acredito, eu sempre entendi que um mercado imobiliário, principalmente a gestão de uma carteira de locação, quando a gente fala disso, a gente tem que falar em longo prazo, né? É um negócio de difícil alavancagem e principalmente por causa dessa dificuldade de material humano. Né? Então, eu procuro trabalhar de forma... trabalhar mais em alta performance. Não gosto muito de falar em quantidade, com agressividade, eu prefiro falar mais em qualidade de carteira. E para se ter uma qualidade de carteira, é necessário que aquele profissional lá da ponta, o agenciador, seja muito bem treinado para colocar um imóvel dentro da tua pauta, com todas as condições. Só te cortando, o agenciador, para quem não sabe, aqui é o captador. É o angariador, cada região do país é uma fala diferente. Aqui em Curitiba é angariador? Angariador. Aqui acho que é. O captador é mais para São Paulo em diante. Captador em Florianópolis é interessante, que é onde você vive, é o cara que capta o cliente, né? A indicação. Isso. A indicação. Aí em Santa Catarina, algumas cidades chamam de angariador. O teu caso, vocês chamam lá de agenciador, Agenciador. Né? Agenciador. Mas enfim, acho que que seja o agenciador, o captador ou o angariador. Então começa por ali, a gente tem essa necessidade de trazer essa captação, porque esse proprietário, ele também tem que estar muito bem esclarecido de todas as cláusulas contratuais, de todas as responsabilidades. Eu digo, quanto mais claro isso estiver, menos conflito a gente vai ter no meio ali da locação. Tá. Né? E aí, sim, a gente consegue ter uma maior rentabilidade de toda a operação, porque não é necessário muita mão de obra para estar sempre apagando o fogo da empresa, né? Então eu acho esse treinamento muito importante. Então o gestor, eu acredito que ele tem que saber e perceber muitos movimentos de mercado, para entender ali que tipo de treinamento naquele momento é necessário para a equipe dele. Né? E hoje a gente trabalha com essa área, a gente sabe a demanda que tem de trabalho e o pouco tempo que se tem para se treinar uma equipe. Então, eu acredito muito nesses cursos online, cursos rápidos, podcasts. Tu consegue, inclusive, o gestor consegue assistir e depois passar para uma equipe exatamente aquilo que aquele funcionário tá precisando. Então,
esse tipo de material eu acredito que tem que ser colocado em prática diariamente. Legal. Então, na sua visão, qual é a estratégia que vocês adotam para garantir que o funcionário esteja atualizado com essa tendência? O teu gestor, ele vê, ele assiste, ele tem reuniões semanais, ou ele tem reunião a cada 15 dias, ou o teu pessoal é obrigado a assistir? Que estratégia você utiliza para que eles estejam atualizados com essas tendências aí na administração da locação? A gente procura ter reuniões semanais, né, com as áreas específicas. Então, o que eu procuro anotar? Os problemas que a gente teve ao longo daquela semana, é hora de dar uma revitalizada, inclusive naquela cláusula do contrato, ou na melhoria, ou na inserção. Isso, teus gestores fazem isso ou você também participa? Eu faço em Florianópolis, eu faço diretamente isso, tá? Com o setor de locação. E em Criciúma, aí tipo, nas outras filiais, né, são 9 filiais que a gente tem, aí cada área tem a sua gestão. Dá um exemplo, né, Rosalva, a gente esteve aqui faz pouco tempo em Curitiba, eu vim com um grupo, né, de cada área. A gente teve um curso de locação, e aí depois a gente volta, e aí online a gente vê, não, aquela parte da palestra é para aquela determinada área, e aí a gente fica replicando aquilo para tentar ecoar de forma mais eficiente ali para todo o time conseguir andar juntos, né? Legal. E quando a gente fala aí da manutenção do imóvel, né, que hoje é um fator complicado, não sei se hoje Florianópolis, por mais que você seja uma cidade verticalizada, você também tem muitas casas de aluguel, também tem isso, né? Como é que teu time da administração da locação, ele busca esse conhecimento, ou como é que ele faz para passar essas informações mais assertivas no que se refere a quem é o responsável pela manutenção? Eu sempre digo que se chover na cidade, dispara o telefone da imobiliária, né? O reflexo é automático. Então, como é que a pessoa, numa imobiliária, consegue implantar essa questão de entender, sendo que é muito amplo essa discussão, de quem é o responsável pela manutenção? Eu acho que essa é como se diz, a pergunta de milhões, né? Boa. É a pergunta de milhões. Realmente a lei, ela deixa aí um vazio enorme ali pra gente, não se posiciona em muitos detalhes, não é muito detalhado esses itens na lei. O que eu digo é que o profissional que trabalha com manutenção, ele tem que saber o artigo 22 e o artigo 23 da lei do inquilinato na ponta da língua, tá? Ali sim são artigos que trazem ali os deveres do locatário e os deveres do proprietário, e que pode nortear bastante ali a entender de quem que é a responsabilidade. E isso, a manutenção, mais importante é cortar o mal pela raiz. Né? Então, assim, a gente tem que entender isso da lei, porque na hora que a gente recebe aquele problema, a gente já tem que identificar ali, é pequena manutenção, é considerada, entupiu, é considerado o inquilino e tal. Então, a gente tem que entender a estrutural, né? A gente acaba tendo aquela visão mais ampla, mas ali na lei consegue os pequenos reparos hidráulicos, elétricos, tu consegue mandar aquilo já para um inquilino, para ele entender que aquilo é de responsabilidade dele. Eu acho que é imprescindível na manutenção a gente trabalhar com celeridade. Não adianta a gente pegar aquela batata quente e ficar, eu vou ver, eu vou mandar para o proprietário, eu vou fazer um orçamento, não adianta ficar com aquela batata quente. Então, assim, o importante é a gente ter o conhecimento, já na hora já conseguir identificar de quem que é a responsabilidade e ter celeridade, porque muitas vezes a gente também a gente tem que entender que nós somos intermediadores, né, e não somos um profissional de um determinado, vamos pôr, um aquecedor a gás, né? A gente não tem esse know-how para entender das especificações e tudo mais. Então, é necessário chamar um profissional que vai te dar um laudo, que vai entender que é um desgaste natural, ou é mau uso, ou, enfim, o que é. Mas o que importa é tu trazer celeridade para esse setor. Então, é o artigo 22, é o artigo 23 e é rapidez no atendimento. Legal. Esses 3 pilares. E na tua visão, como é que você enxerga
é tua percepção mesmo, né? Quando a gente fala em Santa Catarina, quando a gente fala em Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina principalmente, ela é onde eu acho que muita gente pensa que a tendência de evolução, a tendência de ajuste do mercado imobiliário acontece primeiro em São Paulo, lê do engano, né? Os maiores lançamentos que foram feitos inicialmente, quando estruturou o Brasil, foi para o Nordeste, pasme. E quando a gente fala na locação, a evolução eu enxergo muito na questão de Santa Catarina. Se nos Estados Unidos hoje, ou na Europa, você já aluga o imóvel com todo o processo, e você, Santa Catarina, você começa, no mínimo, ter uma cozinha, no mínimo, ter um box no banheiro, ou seja, mínimo. Você vai para o Mato Grosso, não existe. Ainda não tem essa situação. Você vai para algumas cidades do Nordeste, ainda não tem essa situação. Mas, qual que é a tua percepção? Você acredita que há uma tendência para que haja uma maior decoração do imóvel na questão da locação? E como é que você enxerga isso e os problemas que possam vir ou não no futuro nesse sentido? Eu acredito que um gestor ele tem que estar muito, muito colado ali com toda essa movimentação de mercado que a gente tem. Então, o que a gente percebe, voltando um pouquinho, né, Rosalvo, nos últimos anos, com a entrada das Big Techs aí no mercado imobiliário e essa intensificação ali de a tecnologia implantada, a modernização, a digitalização, todo esse processo, toda a mudança de mindset, teve uma demanda fortíssima ali de treinamento da equipe, né, treinamento de atendimento de lead, de alimentação de CRM, e principalmente das pessoas da equipe entender que isso veio para ficar, todo dia vai mudar, todo dia, e assim, e eu acredito que essa celeridade da digitalização, ela é uma coisa que já ficou incorporada no mercado. Sim. Né? Então, todos os dias a gente vai ter essa mudança de comportamento e mudança de demanda e tudo mais. Então, hoje o que eu noto e percebo, era um discurso que eu fazia para o proprietário há 20 anos atrás, eu dizia isso, não coloca nada, não coloca nada no imóvel, vai só te trazer um passivo, pelo amor de Deus, se colocar um split, vai cada vez que tiver que arrumar, provavelmente tu vai ter que arrumar. Então, era essa orientação que a gente dava para um proprietário, né? Atualmente, a gente vê lá em Florianópolis, pelo menos, eu vou falar muito do meu mercado, que é onde eu vivo, né? Existe essa tendência e os estúdios caíram no gosto, né? Isso é uma tendência que tem na Europa, e nos Estados Unidos e tudo mais. Com certeza o nosso mercado caminha no mesmo trilho, né? Então, essas tendências de estúdios, eu verifiquei que são os valores, tu consegue agregar muito valor. Essa geração também, a gente mistura também um pouco da geração, né? Ela tem essa expectativa, ela paga o preço por uma boa experiência. Então, assim, isso também mudou. Então, assim, não adianta hoje se ter um estúdio com aquele móvelzinho de praia que antigamente, né, a gente, eu quero mobiliar, eu tenho uma geladeira lá da praia que eu posso colocar aqui. Existe isso, né? Hoje, eu acredito que quando a gente fornece, né, e entrega uma informação para o proprietário, pode comprar esse estúdio, que vai ter alta rentabilidade, com um diferencial. Isso realmente é um diferencial, porque assim, o imóvel, aquele estúdio tem que ter alma. Ele não pode ser uma cama box jogada, não sei o quê. Isso não agrega valor. A gente pode procurar os itens elencados ali, tem geladeira, tem fogão, tem a cama, tudo, mas se não tiver aquela alma, a gente não consegue agregar aquele valor para entregar realmente para o proprietário aquela rentabilidade. Então, isso mudou muito no nosso discurso. Né? Então, assim, passou do 8 para o 80. O que a gente preferia que não tivesse nada mobiliado, hoje é uma mobília de primeira,
para conseguir, e aí fica mais fácil a gente alugar um imóvel que tenha ali aquela valorização comercial, mas que tenha esses itens que encham os olhos do cliente, do que economizar nessa parte e tentar baixar o valor do aluguel para alugar, e a gente não consegue alugar. Boa, Então, muitas das pessoas que estão nos ouvindo, elas estão nos perguntando o seguinte, beleza, e como é que o proprietário enxerga isso, a educação do proprietário nesse sentido, porque, ou como é que eu tenho uma segurança ou uma garantia, o cara destruiu o móvel, como é que você tem lidado com isso, né? Eu sei que às vezes você tem lá um seguro-fiança, às vezes você tem uma garantidora profissional, ou seja lá o que for, mas quando a gente fala em imóveis, né? sim. A tua vivência, isso não ocorre tanto? Ocorre? Se ocorre, como é que você se protege desses dois lados? Que eu tenho o proprietário, que ele acha que a porta, por mais que abre e fecha sempre, não vai estragar a fechadura, a dobradiça nunca, e o inquilino acaba dizendo que, peraí, gastou pelo tempo. Essa experiência a gente está vivenciando, e com certeza essas certezas a gente só vai conseguir dar daqui uns anos, né? Boa. Então começou agora esse processo, eu acho que tá andando junto também essa locação anual com a locação, o short stay. Boa, nós né? vamos falar um pouco sobre isso, Então, legal. Então o que acontece? E isso faz total diferença, porque a cultura que a gente tem do proprietário, hoje quando eu converso com imobiliárias que tem grande lastro aí no mercado, o receio de se entrar num short stay é exatamente esse, é a cultura daquele proprietário que está acostumado, que manutenção, qualquer coisa é de competência do inquilino. E a partir do momento que ele faz um short stay para ter uma rentabilidade maior, ao invés dele entender que aí sim essa manutenção vai passar a ser dele, ele larga a responsabilidade para a imobiliária. E aí esse é o receio de muitas imobiliárias entrar nesse mercado. Esse perfil de clientes que eles têm fidelizado, não entender essa nova modalidade de garantia. Eu acredito, Rosalvo, que com o tempo essas pessoas vai estar solidificado esse público também, né, que está no short stay. Então, quando a gente vai conseguir trabalhar com um aluguel já anual, essa expectativa do cliente também, ela vai baixar um pouco, o sarrafo vai estar um pouco menor. Eu acredito nessa tendência, tá? De qualquer forma, as garantidoras entraram no mercado para realmente sanar, facilitar o processo e curar essa dor de inadimplência das imobiliárias. No entanto, essa parte de vistoria, ela fica comprometida, né? Tipo, ela fica comprometida, móveis soltos, não é coberto, e aí vem muito, Rosalvo, um ponto que é aquilo que a gente comentou ali, a celeridade do processo digital. O que você chama, para que as pessoas possam entender, móveis soltos? Móveis soltos, tipo assim, uma mesa, o que eu alerto, né? Quando a gente faz esses treinamentos, que a gente, com a equipe e tudo, e nova plataforma, enfim, essa parte tem uma celeridade enorme. Essa parte digital, ela realmente é incorporada diariamente. O que me preocupa, né? Vamos só dando esse ponto de garantidoras, de seguradoras, cada uma tem um tipo, uma dinâmica diferente, uma plataforma diferente. Isso eu acredito que já tenha sido sedimentado dentro do imobiliário e a gente já saiba trabalhar. Só que o que me preocupa muito é a parte do conteúdo, do conhecimento, das normas, das regras, do que está nas entrelinhas desses contratos, que simplesmente é atropelado. E na hora de um conflito, é que a gente para entender o que de fato é coberto, o que não é coberto. Quando você fala em imóveis soltos, significa que o móvel planejado, ok, os soltos já que eles já não são cobertos. Então, assim, é somente na hora do conflito que a gente começa a entender mais desse mercado. Até porque você vai ter dois contatos com o inquilino, né?
É na entrada e na saída. Sim. Difícil, a não ser que você tenha muitos problemas de manutenção, esse tipo de situação. Então você vai ter, o contato com ele é mais o choque, né? Sim. Apesar de que as imobiliárias, elas vêm mudando. Muita gente fala do sucesso do cliente, né? Eu já implantei isso em várias imobiliárias. Graças a Deus, muita gente copiou errado, né? Eu implantei o sucesso do cliente nas imobiliárias baseado na TV a cabo. Então, quando eu implantei isso, eu copiei daquilo ali. Onde a TV a cabo, quando você instala numa residência, os primeiros 30 dias de problema, a Vivo não vai falar com você. É o técnico. Por quê? Porque se tiver problema nos primeiros 30 dias, foi ele. Então, a ideia de sucesso do cliente é que como eu amenizo a situação da entrada do meu cliente. E já surge aí o caso da experiência do cliente. Tanto que a primeira imobiliária no Brasil a implantar isso, nós estamos implantando isso agora, que ela está sendo extremamente arrojada, porque está querendo enfrentar uma situação, querendo mostrar um pouco mais a cara. E por que eu estou pegando esse gancho? Porque quando você fala do short stay, que para muitas pessoas que não sabem o que é alocação por temporada, eu acho que esse é o grande caminho que, se as imobiliárias não perceberem, elas vão perder. Se você pegar cidades, por exemplo, Jaú é uma cidade que tem muito hospital, então a gente chama de turismo médico. Tem cidades que eu vou ter o turismo cultural, Curitiba, onde nós estamos gravando esse podcast, é uma cidade de turismo cultural, então funciona assim. A tua cidade é pra caramba. Isso é uma tendência também que eu acho muito forte. E sempre quando eu vou implantar em alguma imobiliária o processo da alocação por temporada, eu percebo o medo da imobiliária de, puxa, como é que eu vou lidar com tudo isso? E elas mal sabem de que o ganho também para elas é muito maior. Só que você bem colocou, é uma mudança, é um processo diferente. E a imobiliária, na minha visão, ela tem que abraçar tudo aquilo que se refere ao imóvel, né? Por exemplo, uma loja de material de construção é um imóvel. É algo que se lida com o imóvel. Então, você está lidando com toda essa linha. Dentro dessa linha, vocês já estão também com locação por temporada? Você já está começando a implantar? Como é que é a tua visão nesse sentido do short stay? Nós iniciamos, a gente está começando a implantar, não implantamos. Nós temos 2 empreendimentos que nós estamos fazendo à venda, que aí realmente seriam de estúdios, e aí a gente pretende, fica pronto no final do ano que vem, aí pretende aí lançar com um grande número num empreendimento Legal, apenas para fazer esse experimento. Bacana. Né? O que e qual novamente, o que eu digo, tudo que é novo no mercado, vem primeiro as plataformas, vem primeiro a vontade das pessoas de querer fazer dar certo, e depois vem a lei tentando regulamentar aquilo. Isso é normal, né? Então, essa insegurança jurídica ali, ela é completamente normal, e a gente tem que ter maturidade para lidar com isso, até porque assim, Rosalva, eu digo muito lá na empresa isso, a gente está ali para intermediar, para conversar, para evitar um conflito, para orientar e para tentar enxergar a melhor solução para que as partes, diferente de uma loja, por exemplo, que a gente tem um cliente final. Nós temos 2 clientes, o locador e o locatário. A gente não tem como querer satisfazer de mais um que a gente vai desagradar o outro. Boa. Né? Então, assim, realmente a gente tem que estar andando ali naquela linha ali da locação. Então, e eu sempre gosto de dizer que a regra é da imobiliária, não do proprietário ou do inquilino. Exatamente. Né? E aí como eu sempre falo, se alguém vem para mim, Vivi, não conseguimos dar a volta, a gente vai ter que passar a mandar para o setor jurídico. Ali já é um sinal que a gente errou. Porque em algum momento a gente deixou de fornecer uma informação importante, esclarecer um ponto importante, e mesmo que esse jurídico ele vá reverter essa situação positivamente para a imobiliária, esse tempo aí é um tempo de construção de imagem da empresa que sempre é prejudicial.
Tá. Então, assim, ó, eu acredito muito nessa capacidade que a gente tem que ter comercial, de argumentação, de conversa, de solucionar problema e não realmente jogar tudo para um jurídico. Não é Tá. isso o que vai Entendi. vai satisfazer ali as partes. Legal, legal. Bom, se as pessoas quiserem te contactar e além disso, as pessoas que quiserem comprar teu livro, qual é o caminho mais fácil para a compra do livro? E se alguém quiser te contactar, se for permitido, como é que contacta você? Se é possível isso, se alguém quiser tirar alguma dúvida, e também aonde ela acha esse livro para comprar. O livro a gente fez um site, né, que é o www.abcdalocação.com.br, que já dá diretamente ali no link para comprar o livro. Tem o meu Insta, que é @vivemondardo. Tá. Claro, como se diz, eu nunca fui não foi essa pretensão de escrever o livro, né? Então não tenho sites, algo pessoal, sempre trabalho ali há 21 anos na Duda Imóveis, os nossos canais são sempre através da empresa, acaba as pessoas me procurando por causa da Duda Imóveis, então é por ali que eu ando, legal, né, Rosalvo? Legal, maravilha. E a você, então, que quiser adquirir o livro, www.abc da locação de imóveis, você vai ter um site específico sobre ele. Para quem é de Santa Catarina, as livrarias catarinenses estão vendendo. Se você não achar aqui, procura no Google, você vai achar quais são as livrarias que estão vendendo, que você vai conseguir comprar sim. Te agradeço bastante, eu acho que a tua entrevista é muito legal para as pessoas que estão nos ouvindo. Você é uma prova de sucesso da sucessão familiar. Você é uma prova de que a coisa funciona, você é uma prova de que a gente precisa, sim, acreditar no nosso processo. Eu estou até com essa camisa, eu acredito muito nessa frase, I believe in belief. Eu acredito em acreditar, né? Quer dizer, e o mercado imobiliário é isso, o mercado imobiliário é acreditar nesse sentido. Então, quero agradecer muito a tua presença, quero agradecer a você que sempre acompanha os nossos podcasts, deixando claro que ele é especificamente voltado a assuntos de uma imobiliária ou de um gestor de uma imobiliária. Volto a dizer, caso você tenha algum entrevistado que você acha interessante, caso você tenha algum assunto que você acha interessante, @Rosalvo Barreto, meu Instagram, ponha suas dúvidas, ponha sugestão sua, que o nosso objetivo é ter mais informações para você imobiliária, para você dono de imobiliária, e sempre com foco na prosperidade da sua imobiliária. E dê um abraço ao Duda e dê parabéns a ele, porque, queira ou não queira, quando os filhos da gente também estão mantendo sucesso, é porque os pais estão por trás disso. Parabéns, viu? Pode deixar que eu vou mandar, Rosalvo. Vou te agradecer mais uma vez ali pelo convite. Para mim é bem gratificante estar aqui. Eu ouvi o primeiro podcast, que é ali esperando para ouvir, que eu gosto muito tu tens uma visão muito clara do futuro do mercado imobiliário. Legal. As tuas colocações sempre são muito pertinentes. Eu iniciei ali com um curso teu de locação há uns 15 anos atrás, depois de sucessão. Então, eu realmente acredito que esse tipo de conhecimento, ele arrasta as pessoas e consegue estimular e motivar o mercado para se qualificar e se capacitar. Então, agradeço demais o convite. Tu é uma pessoa que eu admiro muito. Pode deixar que teu abraço eu vou mandar ali, pessoal de Criciúma. Maravilha, maravilha. Tá, muito obrigado. E obrigado a você mais uma vez. E foco e prosperidade à sua imobiliária.